você contasse um pouquinho sobre essa relação entre a comunicação interna, o público interno e o público externo, né? A gente tem visto uma aproximação muito grande da comunicação, entendendo aí o público interno como o primeiro público, né, consumidor. Então, queria que você contasse um pouquinho, assim, essa relação entre a comunicação interna e a comunicação externa, se esse é um alinhamento que vocês já vinham fazendo e se esse momento acabou acelerando esse processo ou estreitando ainda mais, né, esse laço entre as duas comunicações, que no final das contas é a mesma coisa, né, Edu? Na Mondelez tem um movimento bem interessante, a gente falando em comunicação interna, né? Ela é bem integrada aos desejos de negócio, né? Então, de você sentar, entender qual é o objetivo de longo e médio prazo e curto prazo da companhia e desenhar nisso uma estratégia de comunicação para que todo mundo fique no mesmo barco, né? Então, a gente já vinha trabalhando muito próximo da liderança da companhia como uma área estratégica mesmo para dar visibilidade, criar melhor narrativa, né? Colher os feedbacks dos colegas ao longo do tempo para ir ajustando, né? O famoso PDCA, né? Você não planeja entrega, você tem que estar avaliando. Mas a gente já vinha muito próximo do negócio mesmo. Eu sei que tem algumas empresas que estão evoluindo nesse estágio, né? É menos uma ferramenta, né? Eu brinco muito, eu quero fazer uma comunicação interna, quero e-mail marketing, eu quero uma nota na TV, eu brinco suco, fritas, hambúrguer acompanha, né? Porque não é uma receita de bolo, né? Eu lembro que a minha primeira gestora na minha carreira falava isso. Nunca vai ser uma receitinha de bolo, porque vocês têm que estar lendo o ambiente o tempo inteiro e saber o que faz sentido e a melhor forma de entregar aquilo, né? Então, não comece nunca uma discussão pela ferramenta, ela é uma consequência de um plano. Isso sempre ficou na minha cabeça. E na Mondelez isso é muito claro, né? A gente realmente está integrado a todos os grandes processos, todas as work streams, agora chamamos de squad de trabalho. A gente sempre tem um membro do time de comunicação corporativo, pode ser externo ou interna, participando para dar os insights, planejar juntos como a gente pode maximizar aquela iniciativa. Isso é muito bacana, eu vejo muitas empresas que já caminham, chamam de 4.0, cada hora tem um nome diferente que a pessoa quer chamar, mas é uma integração cada vez maior, né? E eu sinto que com o Covid, né, acabou acelerando um pouco isso. Mas aí acelerando uma outra integração, porque a comunicação interna e a externa andam muito juntas. Tem muito conteúdo que você desenvolve para o público interno, que com o ângulo correto é uma pauta para uma discussão com o influenciador, com a imprensa. A companhia que quer se colocar na posição de protagonismo, como a Mondelez quer, a gente quer cada vez mais levantar evidências internas com as quais a gente pode colaborar com o debate social, o debate da sociedade, e levar isso ao público. Então, a gente sempre faz reuniões juntos, né, do meu time, a gente pensa integrado como aquele mesmo assunto pode se desdobrar para fora e para dentro da companhia. Essa fronteira ela é virtual cada vez mais. Então, ela é integrado o planejamento. A gente tem pessoas que têm uma visão bem ampla, né, de como a gente pode ativar da melhor forma possível, seja no ambiente externo ou interno. Mas o planejamento é sempre integrado. O que eu acho muito bacana e que acontece cada vez mais, eu falo mais pela Mondelez, mas também vejo isso em outras empresas, é uma integração com marketing, com vendas, com outras áreas que a gente chamava de cliente e agora a gente muda para parceiro. Mais do que uma nomenclatura, um nome diferente, cai aquele silo, né? Eu te levo uma proposta pronta e você executa isso, para a gente construir juntos uma proposta. Se você vai fazer... Páscoa foi o primeiro exemplo, mas eu posso dar outro aqui, né? Oreo, que é construir brincante em casa, ou em casa agora veio para em tempos de Covid. O time trouxe ainda na etapa de planejamento, uma ideia inicial de como seria essa campanha do Desafio Oreo, que vocês estão acompanhando em rede social, que o Bruno Galhaço postou um vídeo há alguns dias. A ideia mãe, o draft estava na mesa. Como a gente pode colaborar e enriquecer essa ideia, né? A campanha inteira, o Desafio Oreo, que vocês viram com o Bruno Galhaço agora, começou internamente. O presidente fez o desafio, o diretor de Oreo fez o desafio, muitos colegas fizeram a brincadeira em casa, né? Colocar o biscoito na testa e tentar comer. Eu falhei vergonhosamente, enfim, não consegui, mas foi um momento muito legal. As pessoas se sentiram parte da campanha. Até a gente tem um feedback bem legal, que estou adorando o spoiler que vocês estão dando das campanhas. Eu me sinto parte delas. Isso é ótimo, que é isso que a gente queria mesmo, né? Então, a pessoa sabe primeiro que, acho que numa fase anterior, era muito a visibilidade, né? Eu vou mostrar aos colegas o que a marca vai fazer.
Agora a gente quer que ele participe disso antes mesmo do time interno. É o primeiro consumidor que você falou também, né? Ele participa, ele também cria conteúdo. A gente pode fazer cruzamentos de ações. O colega, ao participar da ação de óleo, poderia publicar no TikTok ou no Instagram usando a hashtag da própria campanha. Quando a campanha fosse ao ar, foi ao ar, né? Já haveria, popularam a hashtag já. Então, você, ao consumidor colocar o primeiro vídeo do desafio óleo e buscasse pela hashtag, já tinha vídeo de empregado. A campanha não nascia do zero para o consumidor. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. Fora o impacto em clima, em cultura, em leveza, em identidade e imagem. Então, essa integração maior com os planos, você não tem mais as linhas do tempo separadas. Eu vou fazer um endomarketing, vou fazer uma ação de marketing e vou fazer o PR da ação de marketing. É uma linha temporal só, começa interno, vai para fora, repercute. A gente faz ações de PR que expandam a experiência. A gente tem uma área de brand experience também que desenvolve mais ações que conectam a marca com o consumidor. Então, é literalmente todo mundo junto, contribuindo para aquele planejamento, tendo os colegas agora não, mas enfim, alavancado também para essa situação virtual, ainda mais ao centro das ações da comunicação que as marcas fazem. Edu, essa semana vocês liberaram uma pesquisa interna para os funcionários dizerem como eles se informam sobre as questões da Mondelez, sobre os comunicados da Mondelez e tal. Vocês já tiveram algum retorno? Vocês estão pensando em alguma ação em cima disso? Como que está funcionando? A gente teve 100 respostas em 20 minutos, né? Não peguei o número final ainda, mas por que a gente está fazendo isso, né? Qual o racional por trás? Tem alguns movimentos interessantes que a gente está acompanhando. Com, enfim, toda a pandemia, com o Covid, a gente viu um retorno muito forte, por exemplo, da mídia de TV. As emissoras de TV estão com números de audiência muito maiores do que estavam antes. Mas ainda assim, né, isso não pode ser ignorado, né? Então, enfim, a gente quer analisar como ficou essa repartição da atenção das pessoas em relação às mídias e às novas mídias. A gente viu que a TV teve um movimento de retorno bem legal, bem interessante, mas hoje a gente tem uma fragmentação muito grande. Em comunicação, a gente chama de Tier 1, o Tier 1, né? Quais os maiores veículos tradicionais de imprensa. Então, você pega o Globo, você pega a Folha de São Paulo, hoje business mesmo, e até os segmentados, meio mensagem, né? Mas tem uma grande repercussão. Com o Covid, você tem as lives, você tem lives de canais de YouTube, você tem conferências de jornalistas que saíram das suas redações, formaram um blog ou um canal no YouTube e estão com uma audiência bem interessante ou qualificada, né? E a gente quer também participar. Então, a gente quer entender do próprio empregado não só o que, mas como ele consome informação hoje, seja internamente, das ferramentas que a gente tem de comunicação, quais eles valorizam, quais eles acessam, qual tipo de conteúdo é mais interessante e externamente também, né? Até para a gente calibrar na comunicação corporativa se a gente está realmente cobrindo os canais que hoje, para as áreas de trabalho na Mondelez, fazem sentido. Se eu quero ser vista como uma empresa símbolo em inovação, quais são os canais e veículos hoje que são autoridade em inovação? A gente está cobrindo todos eles? Ou tem alguma troca que a gente possa fazer? Né? Então, é entender, com base no perfil do público especialista que a gente tem, e generalista também que a gente tem na Mondelez, o como isso pode impactar os nossos planos de comunicação interna e externa. Como eu falei, até agora a gente falou aqui meia hora, não sei o tempo que já foi, e até agora não falamos nenhuma ferramenta de comunicação, né? E a forma de entregar é uma conclusão de uma discussão que você teve semanas antes, uma etapa antes de planejamento. A forma de entregar, você já chega com uma clareza muito maior, tendo a narrativa delineada, de toda a história que você ficou sabendo, qual o pedaço que é realmente relevante para que todos se engajem, né? A série de definições que você faz de forma estratégica, isso realmente vai originar a entrega de um produto, que é a última etapa de um plano de comunicação. Então, a gente brinca que é uma educação que a gente faz com o público interno, né? Acho que, ao paralelo de tudo isso que a gente desenvolve, a gente também vai educando a companhia e os líderes do papel que eles têm em comunicar. Né? Sem querer conectar um outro tema aqui, mas você viu que eu sou apaixonado pelo assunto, né? O líder... Tem gente que olha o papel do líder como uma ferramenta de comunicação. Isso tem que ser utilizado pela comunicação interna. Você não pode substituir o líder por um ferramental de comunicação. Tem horas que um faz sentido, tem horas que o outro faz mais sentido. Então, ao paralelo de tudo isso que a gente comenta e planeja e integra, a gente tem que manter o líder preparado e informado
para saber levar a informação para um grande grupo ou para o seu staff, para a sua reunião semanal. Ele é um elemento crucial de engajamento e repercussão da informação que não pode ser negligenciado ou substituído por ferramentas, por mais eficientes que sejam, que a companhia tenha numa empresa. É um universo bastante rico e, como eu falei, com enormes aprendizados em pequenos espaços de tempo com a situação que a gente está vivendo agora. Perfeito. Edu, ainda falando, né, sobre trazer a liderança mesmo para dentro da comunicação, sendo aí agentes muito importantes e recursos muito favoráveis, né, para a transmissão da mensagem e para a comunicação como um todo. Vocês têm algum programa ou sempre que vocês vão introduzir algum tema dentro da companhia em trazer a liderança para um bate-papo primeiro, informá-los e formá-los, por que não, sobre determinado assunto antes de iniciar um plano de comunicação para a companhia toda? Acho que depende muito do tipo de programa, mas em geral sim, né? Inclusive com comunicação específica para esse time. A gente tem na Mondelez um grupo que se chama Entre Líderes. Então, todo o corpo de liderança da companhia se reúne. Por causa de Covid, a gente está fazendo quinzenalmente, né? Acho que em breve deve voltar a ser mensal, para justamente passar o update de negócio. É aquela velha máxima, né? Você tem que saber aonde você quer chegar, né? Para que quando você chegue, você tenha noção de que você chegou, né? Você tem que avisar qual é o objetivo final. Então, a gente tem uma reunião frequente com toda a liderança da companhia. O foco não é comunicar o que eles têm que reproduzir, não é isso, mas é mostrar como está a empresa, ouvir, trocar informação, né, e com isso reajustar planos se for necessário, mas realmente ter a participação de todos. E ali também, obviamente, a gente encaixa alguns conteúdos de comunicação que eles precisam saber primeiro ou precisam se preparar, né, e na sequência a gente entrega toolkit. Nas campanhas que envolvem marca, os líderes estão sempre envolvidos e muitos deles começam a comunicação, como eu comentei nesse caso de Oreo, o nosso diretor de biscoitos, primeiro vídeo fazendo o desafio foi ele em casa com os filhos. Depois ele desafiou o presidente, a gente fez uma corrente, né? E depois todos participaram. Foi bem interessante. Então, a liderança é fundamental, né? Muita gente pensa na liderança quando é uma comunicação de crise, né? Ou é uma comunicação com teor de pesar ou negativo até para minimizar risco, a gente tem que ter liderança próxima. Acho que não. A gente tem que ter todo mundo envolvido, porque se a gente quer alavancar, principalmente ser genuíno, a palavra do líder daquele projeto, na venda da informação, a venda no sentido figurado, né? Mas na venda tem que ser, ele tem que aparecer e mostrar por que aquilo é importante, né? Então, seja numa comunicação de marca, no endomarketing, numa comunicação mais sensível, ou no dia a dia, o líder ele tem que fazer parte de um processo. Ele não pode, como eu comentei, ser substituído por uma ferramenta, porque a ferramenta ela não interpreta, a ferramenta não dá o seu ponto de vista, a ferramenta não dá exemplo, a ferramenta não dá o tom correto àquela comunicação, a ferramenta não escuta de uma forma mais intimista como o face a face faz, ou mesmo digital, né? Em tempos sensíveis, né? Ferramentas digitais de vídeo estão substituindo. Tudo isso, acho que desde das épocas antigas, né? A gente não pode substituir o fator humano, por mais distantes que a gente esteja hoje. Então, o líder ele é estratégico, é fundamental e participa sempre dos principais temas como um porta-voz daquela comunicação. Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. Bem parecido com essa pesquisa que vocês lançaram essa semana sobre como as pessoas se informam, eu lembro que vocês fizeram uma pesquisa sobre como as pessoas estavam se informando e se sentindo diante das ações da Mondelez frente à pandemia. Vocês tiveram feedbacks positivos? Como que as pessoas sentiram as ações da Mondelez, tanto da aferição de temperatura na entrada das fábricas e dos escritórios, quanto das ações nas próprias TVs, né, de vídeo com os médicos, enfim. Como que foi a percepção dos funcionários para essas ações que a Mondelez teve no enfrentamento aí da pandemia? Foi muito positivo. Acho que foram muitas ações, inclusive. Então, até para organizar o fluxo em que elas iam saindo, né, sendo comunicadas, foi um desafio legal. Mas isso provém, como eu comentei, né, dessa integração da comunicação com o negócio. A preocupação com o fator humano, com o empregado, ela foi e é genuína, né? Então, vocês viram o que a companhia desenvolveu. Contratação de fretado, então transporte individual para o público de fábrica e para o time do campo, a flexibilização de horário para quem está no campo,
aferição de temperatura, como eu comentei, o afastamento das pessoas do grupo de risco, home office para quem podia fazer, palestras de saúde mental. A gente tem uma linha com psicólogos à disposição dentro de um programa que se chama Consulte. Então, foram, de fato, várias ações que a gente trouxe consistentemente aos empregados que usufruíram delas. E isso foi, felizmente, refletido na pesquisa. Então, índices muito altos de aprovação, primeiro de reconhecimento, né? Tinha uma pergunta na pesquisa que eu entendo que a Mondelez está fazendo o necessário em relação às medidas de prevenção à Covid. Isso veio muito positivo. Teve uma que eu me sinto bem informado sobre o que a companhia vem fazendo em relação à prevenção. Foi muito positivo. Então, isso é muito interessante, né? Você adotar uma série de medidas de proteção aos empregados e entender que a percepção quanto a isso foi muito positiva, porque a gente tem o fato versus percepção. Então, a gente teve o uso real das ações que a gente colocou e a percepção de que o que podia ser feito está sendo feito. Então, isso é muito gratificante pelo número de pessoas envolvidas e pela preocupação genuína em manter as pessoas em segurança e também o negócio operando, pelo que eu comentei da importância de alimentos no Brasil nesse momento, né?